de bolso, sim, pra te fazer rir. É piadas de bolso, onde o bom humor vai fluir. É piadas de bolso, não tem como resistir. Aperte o play agora e deixa a comédia invadir. Um fazendeiro muito rico percebe que, devido a uma praga, os animais de sua fazenda estavam morrendo. Desesperado, resolve apelar para um curandeiro da região. Quando o curandeiro chega, vê que a mulher do fazendeiro era muito bonita. Sem pestanejar, ele pede que ela o ajude nas suas simpatias, e ela diz que sim. Ele então começa. Um beijinho no pé para salvar a vaquinha busca-pé. Um beijinho na canela para salvar a cabrita Gabriela. Um beijinho no joelho para salvar os coelhos. Um beijinho na coxa para salvar a vaca moxa. O fazendeiro interrompe o curandeiro dizendo: Seu curandeiro, pode deixar a vaca preta e o boi zebu morrerem, tá? Um sujeito vai até o médico e diz: Doutor, eu queria que o senhor me desse alguma coisa para que eu ficasse mais esperto. O médico então diz: O senhor toma 2 comprimidos destes por dia e volta daqui a uma semana, tá? Uma semana depois, o sujeito volta no consultório e diz: Doutor, acho que não fez muito efeito, não. Tomei e não senti nenhuma mudança. O médico então disse: Tome 3 comprimidos diariamente, então, e volta daqui a uma semana. Na semana seguinte, o sujeito volta e diz: Olha, doutor, eu sei que não fiquei mais esperto. O senhor tem certeza que este remédio não é bolinha de açúcar? Bingo! Começou a fazer efeito. Era um dia de muito sol e um louco esquece as chaves dentro do carro após travar a porta. Com um pedaço de arame, ele vai na porta do carro e, com a ajuda de outro louco, ele começa a tentar abrir a mesma. Começa então a delicada operação com seu amigo dando as diretivas. Mais para a direita! Um pouco mais para trás! Um pouco mais para frente! Falta pouco agora! Isso! Após retirar as chaves, finalmente o louco abre a porta do carro e o outro louco fala: Nossa, amigo, ainda bem que conseguiu abrir. Eu já estava com muito calor aqui dentro. A mulher de Thomas Edison, nervosa, diz a ele: Edison, querido, você inventou a lâmpada e ficou ótimo. Eu fico muito orgulhosa de você, alegre e coisa e tal. Mas agora trata de inventar uma coisa para apagar esta merda, porque eu não consigo dormir com essa bosta de luz na minha cara. Num concurso de Miss Universo, uma candidata responde às perguntas ao vivo do júri. Qual seu hobby predileto? Andar de motocicleta. E qual o seu prato preferido? Nadir Figueiredo? Você sabe qual é o cúmulo da vagareza? Não sabe? É apostar corrida com você mesmo e chegar em segundo lugar. João e Maria estavam no altar se casando. O padre então se vira para o casal e pergunta: Há alguém aqui que saiba algo que possa impedir este casamento? Eu sei. Fica quieto que você é o noivo, João. Um colaborador de uma grande empresa vai até seu chefe e pede aumento de salário. O chefe dele se vira e diz na cara dele: Eu é que não vou dar aumento de salário coisa nenhuma. Mas, chefe, eu estou trabalhando demais. Estou trabalhando por 2 aqui. Ah, é? Então me diga quem é o outro que eu mando embora já. Joãozinho estava no seu quarto jogando videogame, quando grita para sua mãe: Mãe, traz um copo com Coca-Cola para mim. A mãe disse: Como você é folgado, vem aqui e pega. E ele insiste: Mas mãe, traz um copo com Coca-Cola para mim, vai! Ela fica nervosa e diz: Joãozinho, se você pedir de novo, eu vou aí e te dou uns tapas, hein?
Mãe, quando a senhora vir aqui, traz um copo com Coca-Cola, tá? Duas mulheres se encontram e uma fala para outra. Nossa, amiga, que dia mais ruim foi hoje! Por quê? Pergunta a amiga curiosa. Você não imagina? Meu marido foi atropelado por um ônibus. Sinto muito, amiga. E como se isso não fosse o suficiente, cheguei no meu trabalho e me mandaram embora. Nossa, amiga, que coisa chata. Qual era o seu trabalho? Eu dirigia o ônibus. Inácio e Joaquim se encontram e Inácio diz: Compadre, meu cavalo tá muito doente. Eu me lembro que o seu tava ruim e você deu um remédio para ele, não foi? Foi sim, compadre. E qual era o nome do remédio? Era Zovirate. Então Inácio foi até a farmácia e comprou tal remédio e deu para o cavalo tomar. Mas ele não resistiu e morreu horas depois. Ele vai até a casa do Joaquim e diz: Compadre, eu comprei o Tardizovirate e meu cavalo morreu. O meu também morreu, compadre. Um sujeito convida um amigo para jantar em sua casa, dizendo-lhe: Amigo, sinta-se como se você estivesse na sua casa, tá? Ah, mas que pena. Pensei que fosse jantar melhor hoje. O dono do mercadinho vai até a casa de um freguês caloteiro para receber uma conta. Um garotinho abre a porta e atende o homem, que logo diz: Você pode chamar o seu pai? Meu pai não está em casa, não. Ele acabou de sair. Mas como ele não está? Eu vi ele na janela quando estava vindo para cá. Pois é, eu acho que ele também viu o senhor e por isso saiu. Joãozinho chega em casa e diz para o seu pai: Papai, hoje quando eu entrei no ônibus para vir embora da escola, eu pisei sem querer no pé de uma mulher e pedi desculpas. Ela me deu um doce dizendo que eu era muito educado. Que coisa mais linda, meu filho! E depois, o que você fez? Eu pisei de novo para ver se ganhava outro doce. Uma mulher liga toda desesperada para o marido no escritório, dizendo: Querido, o carro não quer pegar. Acho que tem água no carburador. Você já chamou um mecânico para ver? Não, querido. Então como é que você sabe que o problema é no carburador? É apenas um palpite? Tá bom, eu vou até aí para ver. Onde está o carro? Dentro do rio? Ademar chega em casa encharcado de bêbado e a sua mulher furiosa logo fala: Ademar, você já foi beber, né? Ele logo responde para a esposa: Foi sim. Já fui beber, adolescente, jovem e hoje eu sou um velho cansado do ser. Numa cidadezinha do interior, havia um pé de figo carregadinho, mas dentro do cemitério. Dois amigos resolvem então entrar lá de noite, quando não havia nenhum guarda, e pegar todos os figos. Eles pularam o muro do cemitério e subiram na árvore, com uma sacola nas mãos. Um deles começa então a distribuir os figos, dizendo: Um para mim, um para você. Um para mim, outro para você. Eles então deixaram cair 2 figos do outro lado do muro, e um deles diz: Caracas, você deixou cair 2 lá do outro lado do muro. Não liga para isso. Quando a gente terminar de pegar todos os figos daqui do pé, a gente vai lá e pega os outros 2. Ah, tá bom então. Vamos continuar a divisão. Um para mim, outro para você. E assim continuam, até que um bêbado que passava do lado de fora do cemitério escutou aquele negócio de um para mim e outro para você e sai correndo para a delegacia de polícia. Ele chega lá e diz para o policial: Seu guarda, pelo amor de Deus, me acompanha. Deus e o capeta estão lá no cemitério dividindo as almas dos defuntos. Você só pode estar delirando, seu bêbado.
Mas eu juro pro senhor que é verdade. Vem comigo e veja com os seus próprios olhos. E lá vão os dois pro cemitério. Eles pararam do lado de fora, junto ao muro, e começaram a escutar. Um pra mim, outro pra você. Um pra mim, outro pra você. O policial fica assustado e diz: mas não é que é verdade mesmo? É o apocalipse que chegou. Eles estão dividindo as almas dos mortos mesmo. O que será que vem depois? Neste momento, eles ouvem dentro do cemitério: pronto, acabamos por aqui. Agora a gente vai lá do lado de fora pegar os dois que estão do outro lado do muro. O bêbado sai correndo gritando: eu não disse pra você, seu polícia! Corre! Ei, você, chega mais! Se você ainda não se inscreveu, tá perdendo a chance de rir como nunca. Clica aí no botão inscrever-se e depois no sininho para ser avisado sempre que a gente postar um vídeo novo. E pra gente se sentir mais perto, comente de qual cidade ou país você está nos assistindo. Seu comentário é nosso combustível e é graças a ele que a gente continua a espalhar o bom humor por todos os cantos do planeta. Vem fazer parte da nossa família de piadas. Durante um dia de aula, a professora pergunta pro Joãozinho, que era filho do açougueiro: Joãozinho, como é que se faz uma linguiça? Professor, eu vou explicar para vocês, mas é muito confuso, tá? Primeiro a gente tira a tripa de dentro do porco e depois a gente coloca o porco dentro da tripa. Joãozinho chega para sua mãe e pergunta: mamãe, anjo voa? Claro que sim, meu filho. E por que a empregada aqui de casa não voa? Porque ela não é um anjo, meu filho. Mas por que o papai fica chamando ela de meu anjo, então? Dois loucos da cidade estavam de férias numa fazenda observando um ovo de galinha. Você viu, cara? Disse um dos loucos, olhando para o pintinho que tinha acabado de nascer. Olha como é incrível! Vê só como ele sai da casa deles! O outro louco responde: não sei não, viu? Eu acho mais incrível ainda como é que eles entram na casa. Na escola, Aninha comia uma maçã e o Joãozinho pede um pedaço. Ô, Aninha, dá um teco dessa maçã pra mim? Eu não posso, não. Ué, por que não pode? Só um pedacinho, vai. Já disse que eu não posso, tá? A minha mãe disse que uma tal de Eva fez isso com um tal de Adão e se deu muito mal. O professor se vira para o aluno Joãozinho e pergunta: Joãozinho, o que é que você quer ser quando crescer? Eu quero ser soldado, professor. Mas soldado? Você sabia que o soldado vai para a guerra e o inimigo mata ele? Não sabia não, professor. Então eu quero ser o inimigo do soldado. Um bêbado chega no boteco e diz para o outro bêbado: Gervásio, hoje eu aprendi o que é um ladrão. Gervásio se interessa pelo assunto e fala: é mesmo, Ambrósio? E o que é um ladrão, então? Vou te dar o mesmo exemplo que me deram. Se eu pego uma nota de $10 no seu bolso, eu sou o quê? Gervásio então responde: se você pegar $10 do meu bolso, você é mágico, porque eu não tenho um tostão furado comigo. Depois de muitos anos de namoro, a namorada fala pro namorado: querido, o que você acha da gente se casar? O namorado pensa e fala: não sei não. Quem é que vai querer a gente? Num hospício, o telefone toca e Juvenaldo corre para atender e diz: alô? Do outro lado da linha, uma voz pergunta: alô, aí é do hospício? Juvenaldo fica bravo e fala: claro que não, né?
Você só pode estar louco! Aqui nem telefone tem! Um sujeito entra no boteco e pergunta para o atendente: Meu senhor, a comida daqui é boa? O atendente então responde: Olha, os clientes brigam por ela na hora do almoço. Vixe, então ela deve ser boa mesmo. Não é não. Quem perde a briga tem que comer. O marido se vira para a esposa e diz: Querida, se prepara que hoje à noite vai ser quente. A esposa, toda animada, diz: Nossa, querido, jura por tudo? O marido então responde: Juro. Eu acabo de quebrar o ventilador. Um avião com vários pedreiros que iam do Brasil para Dubai cai no deserto. Todos sobrevivem e um dos pedreiros fala: Nossa, quanta areia! Vamos fugir daqui, porque quando trouxerem a água e o cimento, a gente tá lascado. Um bebum saiu da igreja e o padre logo falou: Vá com Deus, meu filho, e que São Joaquim, Santa Clara, Santo Antônio e Nossa Senhora Aparecida te acompanhe. O bebum então pegou a sua bicicleta e foi embora. Depois de alguns minutos, ele caiu e disse: Eu sabia. Tanta gente montado na bicicleta. Ia dar ruim mesmo. Um fazendeiro foi se consultar no médico que pergunta o que ele tinha. E ele fala: Bom, doutor, eu tenho uma mulher, uma vaca e uma galinha. Mas, meu senhor, não é isso que eu quero saber, não. Eu quero saber o que o senhor está sentindo. O fazendeiro fica sem graça e fala: Ah, bom, eu tô sentindo vontade de me separar da minha mulher, vender a vaca e comer a galinha com batatas. Um motorista bêbado é parado pela polícia às 2 horas da madrugada. O policial vai até o carro do motorista e pergunta: Onde é que o senhor vai a esta hora da madrugada? O bêbado então responde: Seu guarda, eu vou numa palestra sobre o abuso do álcool e seus efeitos letais para o nosso corpo. A palestra também tem como tema um mau exemplo para os nossos filhos e as más consequências para a família. Ela trata também do problema que o álcool causa na economia familiar, além de ser uma irresponsabilidade total. O policial fica surpreso e diz: Sério? E quem vai dar esta palestra a esta hora da madrugada? A minha esposa, assim que eu chegar em casa. Um sujeito sai na rua e vê uma mulher com uma roupa de enfermeira. Ela tinha um corpo que parecia um violão de tão bem feito que era. Ela passa do lado do sujeito, que olha e diz bem alto: Eita, que vontade de sofrer um acidente! Só para eu ficar no hospital que esta enfermeira trabalha e cuidar de mim. A enfermeira se vira para o sujeito e fala: Olha, o senhor vai ter que sofrer um acidente muito estranho. Eu sou parteira. O sujeito vai até um boteco e desabafa com um amigo. Olha, eu trabalho tanto que nem tinha tempo para cortar a barba. Para você ter uma ideia, minha mulher me apelidou de Barbicha. Era só eu chegar que ela dizia: O Barbicha chegou! Foram 4 anos trabalhando na fábrica e a barba só crescendo. Eu resolvi então tirar a barba e fazer uma surpresa lá em casa. Disse para mim mesmo que quero ver se ela me chama mais de Barbicha.
Saí do trabalho e fui na barbearia para cortar a barba. Tinha muita gente lá, esperei, mas fiquei com o rosto lisinho. Quando eu cheguei em casa, ela já estava dormindo com a luz apagada. Eu falei para mim mesmo, é agora que ela vai ter uma surpresa. E me deitei do lado dela. Comecei a cutucar para que ela acordasse. Quando ela acordou, colocou a mão na minha cara e falou: "Mejuxa ainda tá aí, é? Tá quase na hora do barbicha chegar do trabalho." Ei, você, chega mais! Se você ainda não se inscreveu, tá perdendo a chance de rir como nunca. Clica aí no botão inscrever-se e depois no sininho para ser avisado sempre que a gente postar um vídeo novo. E pra gente se sentir mais perto, comente de qual cidade ou país você está nos assistindo. Seu comentário é nosso combustível e é graças a ele que a gente continua a espalhar o bom humor por todos os cantos do planeta. Vem fazer parte da nossa família de piadas. O moleque chega pra sua mãe e fala: "Mãe, eu comprei um relógio." "Que marca, meu filho?" "Marca as horas." A mãe fica nervosa e fala: "Engrafadinho. E eu comprei um cinto, tá?" "Que marca, mamãe?" "A Bonda!" Um sujeito vai no boteco e diz pro amigo: "Hoje às 2:30 da manhã entrou um ladrão lá em casa." O amigo então diz: "Caramba, cara! Um ladrão entrou na sua casa e você ainda ri? E o que ele levou?" "Ele levou uma surra da minha mulher. Ela achou que era eu chegando do boteco." Um sujeito chega no trabalho e diz pro chefe: "Minha sogra caiu no poço." O chefe fica chateado e fala: "Puxa, sinto muito. E ela morreu?" "Não sei. Vamos tirá-la amanhã." Um sujeito queria comprar um cavalo, pois um amigo havia lhe dito que era um meio de transporte muito seguro. Além disso, naquele tempo, se viajava muito a cavalo. Então, ele comprou o cavalo e o vendedor do cavalo disse: "Olha, esse cavalo tem um segredo, tá? Para ele correr, o senhor tem que falar 'graças a Deus'. E para ele parar, o senhor tem que falar 'psico-psico', tá?" O sujeito então pegou o cavalo, montou nele e saiu. O cavalo saiu bem devagarinho e o homem disse: "Vamos ver se este cavalo corre mesmo." Graças a Deus! O cavalo começou a correr e ele falou psico-psico e o cavalo parou na hora. Ele ficou todo orgulhoso com a compra e olha para o seu relógio e percebe que já estava atrasado para o seu compromisso, que era uns 10 quilômetros dali. Ele se vira para o cavalo e diz: "Graças a Deus!" O cavalo então sai em disparada pela estrada. Logo na frente, ele vê uma placa que avisava que uma ponte havia caído. E ele tinha se esquecido da palavra que tinha que dizer para o cavalo parar. Quando ele estava quase chegando na ponte caída, ele se lembra e fala bem alto: "Psico, psico!" O cavalo então parou a um palmo do penhasco. E ele, aliviado, disse: "Graças a Deus!" Uma mulher vai no quarto da empregada e fala: "Cris, o chinelo do meu marido tá no seu quarto. Como é que você explica isso, hein?" A empregada fica sem graça e fala: "Ah, eu não sei não, patroa. Ele sempre vem descalço." Num avião estavam 50 crianças, um gaúcho, um mineiro, um carioca e um baiano. Deu uma pane no avião e ele começou a perder a altura. O piloto vai até a cabine e fala: "Temos que diminuir o peso da aeronave. 3 homens adultos precisam pular para salvar as crianças." O gaúcho, então, vai até a porta do avião e grita:
pelo Rio Grande do Sul! E pula do avião. O mineiro chegou na porta e grita: por Minas Gerais! E também pula da aeronave. O carioca chegou na porta, encheu o peito de ar e grita: pelo Rio de Janeiro! E empurrou o baiano. Um dia desses, um caipira vai jantar na casa de um compadre. Quando ele chega lá, o compadre diz: compadre, hoje tem uma janta gostosa pra você. Minha mulher fez um prato diferente. Mas o que ela fez, compadre? Ela fez língua de vaca picadinha. Mas eu não como de jeito nenhum a tal de língua de vaca, compadre. Eu não como nada que sai da boca de um animal. Me desculpe, compadre, eu não sabia. O que ela pode fazer então pra você? Sei lá. Pede pra ela fritar uns ovos pra mim. Num lago com a água muito gelada no Canadá, estavam 3 turistas, sendo um brasileiro, um americano e um francês. Na outra margem do lago, 2 sujeitos conversavam sobre os turistas. Eu te dou $50 se você conseguir fazer com que aqueles 3 turistas entrem nessa água gelada. O outro, sem perder tempo, pega um barquinho e foi falar com os 3 turistas. Após algum tempo, os 3 pularam na água e o sujeito volta com o barquinho para pegar o dinheiro. O outro, curioso, perguntou: eu vou te pagar os $50, mas me conta o que foi que você falou para eles pularem no lago? Foi fácil demais! Um era americano e eu disse que era lei pular no lago. Tinha um francês e eu disse que era moda pular no lago. O outro era brasileiro. Eu apenas disse que era proibido nadar. Um menino chega para a mãe e pergunta: mãe, por que a senhora é branca, o pai é moreno e eu sou japonês, hein? A mãe deu uma risadinha e disse: meu filho, se você soubesse como você foi feito, você deu muita sorte de não latir. Dois amigos conversavam no boteco. A minha sogra só atrapalha. Dá palpite em tudo lá em casa. É uma jararaca. Olha, quando ela morrer, eu vou enterrar ela de cabeça para baixo. Ué, por quê? Se ela acordar e tentar cavar, vai sair lá na China. Um sujeito vai no consultório do médico e diz: doutor, já tá fazendo 3 meses que eu não durmo direito. Tenho um pesadelo terrível. Toda noite é a mesma coisa, o mesmo pesadelo. Eu não aguento mais. Eu acordo toda noite assustado e molhado de tanto suor. E, de fato, eu não sei mais o que fazer. E como é esse pesadelo, meu senhor? É o seguinte, doutor. Eu sonho com minha sogra vindo me comer. Ela vem montada num monstro horrível, com os olhos vermelhos saltando da cara e com aquele corpo todo peludo, dentes pontiagudos e afiados como uma navalha, unhas grandes e pavorosas, boca enorme e querendo me engolir. Nossa, deve ser muito amedrontador mesmo. Amedrontador, doutor? Deixa eu contar como é que era um monstro e o senhor vai ver. Uma sogra chega na porta da casa da sua filha e encontra o seu genro saindo com uma mala e furioso. Ela então pergunta: o que aconteceu, Ademar? Ademar, furioso, fala:
O que aconteceu? Aconteceu que eu estava viajando e mandei um telegrama para sua filha avisando que eu voltaria hoje. Cheguei em casa e o que é que eu encontro? Ela com outro sujeito na nossa cama. Nem mandando o telegrama ela me respeita mais. Eu fim da picada. Estou indo embora para nunca mais voltar. A sogra suspira e fala: Ai, calma, Ademar. Deve haver algum engano nessa história. Minha filha jamais faria uma coisa dessas com você. Espera um pouco que eu vou esclarecer esta história, tá? Alguns minutos depois, a sogra volta todo sorridente e diz: Eu não disse para você que tinha alguma coisa errada? Ela não recebeu telegrama algum. A esposa do Francisco era uma verdadeira baleia e ele não perdia a chance de tirar um sarro dela. Um dia ele fala: Puxa vida, não é que esse regime que você tá fazendo resolve mesmo? A gente vê que você tá emagrecendo de verdade. Fique sabendo que eu tô perdendo 3 quilos por semana. Ele então sorri e diz: Que beleza! Quem sabe daqui a um ano você não some de vez? Uma garota estava cansada de levar broncas do seu marido. Ela ligou para sua mãe e disse que não sabia mais o que fazer. Mamãe, ele só briga comigo. Eu acho que eu vou passar uma semana na casa da senhora, só para castigar ele. A mãe da garota então disse: Filha, se é para castigar ele, então deixa que eu vou passar uma semana na sua casa.